seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu podcast, ao seu programa Sem Neurose. Eu sou a Jennifer, psicóloga e anfitriã deste programa. Eu te convido a ficar à vontade, sinta-se em casa. E, primeiramente, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative as notificações, porque toda semana a gente vai entregar conteúdos exclusivos para vocês, com convidados especiais, que vai interessar o seu lado pessoal, profissional, você que tem uma loja, um comércio, uma empresa, uma instituição, fique ligadinho porque são conteúdos excelentes para o seu crescimento. Também nos siga lá no nosso Instagram, @semneurosepodcast. É isso aí, gente. Hoje, para abrir com chave de ouro o nosso programa, eu convidei uma pessoa muito especial. Ela é minha amiga de longas datas aí, ela é mãe. Beijo, Juju, que está em casa nos assistindo. Ela tem 38 anos, ela é paulista. Beijo, pessoal de São Paulo. E ela é o quê? Ela é investigadora criminal e ela dá treinamentos para gestores, chefes, líderes. Você que é vendedor, que faz vendas online, ela também está trazendo conteúdos excelentes hoje. Se eu fosse você, eu não perdia. Vamos lá, então. Olá, Aline! Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito honrada de ter você aqui com a gente neste momento. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade. Então, Aline, nós temos uma amizade aí, né? De muito tempo, de longas datas, né? É isso aí. Oi, gente, um prazer estar aqui hoje. Obrigado, né? Estreando, sim, né? A nossa pioneira, né? Estreando, é um prazer para mim estar aqui, vendo tu brilhar, né? Como sempre. E é isso aí, né? 10 anos de amizade. Mais, né? Mais 12, 13, né? 13 anos. Daqui 2 anos. O que vai ter? Festa debutante. É necessário uma festa debutante pra gente lacrar isso aí, tá né? Todo mundo convidado pra essa festa. Isso aí. É isso Só aí. quero saber se tu torce a tesoura, né? Não. A tesoura, cara, pra cortar a linha vermelha aqui, né? Não. Pra inaugurar o nosso programa. Já tá inaugurado. Isso aqui já tá... começou com o pé direito. Sim, maravilhoso. Sem neurose, hein, galera? Sem neurose, sem estresse, tudo na vibe. Sem estresse, tudo tranquilo. Tudo na vibe. Tô muito feliz. Obrigada Também. mesmo. Eu que agradeço. Então vamos lá, Aline. A gente trouxe um conteúdo muito especial pro pessoal que tá assistindo, né? Queria que, primeiro, para você se apresentar pra gente, falar um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória, né, profissional, pessoal aí. Conta um pouquinho pra galera em casa. Resumidamente ali, o que você já passou, 38 anos, muito bem vividos. Sim. Realmente paulista, formado em investigação criminal, estudando para a Polícia Federal. Então, nesse meio tempo, continuo, claro, trabalhando, executando o que eu sei fazer com excelência, que é o que a mídia hoje, a sociedade, todo mundo pede, que é um atendimento online relacionado a vendas, prospecção, né? Então hoje eu trabalho com isso, dou esse treinamento, faço a gestão, com muito estudo, né? Disciplina principalmente. Então hoje eu chego nas empresas e mostro para ele o início, por que não está vendendo, o que está deixando a desejar, por onde a gente tem que começar, porque o fato é que as vendas hoje, a maioria é em atendimento online. As pessoas hoje buscam tudo online, né? Hoje é difícil você, às vezes, eu quero uma roupa, dificilmente as pessoas vão, né, na loja física hoje, só em último caso. Eu, particularmente, a maioria das minhas coisas que eu compro hoje é Instagram, é Facebook, faço qualquer coisa para não sair de casa e não perder, vamos dizer assim, o meu tempo em relação a ida e vindas. Então, estou ali dentro de casa, um atendimento rápido, online, o que precisa ser feito. Então, hoje, basicamente, o que eu faço até chegar onde eu quero é esse treinamento que eu dou nas empresas. Ah, legal. Então, você dá esse treinamento para vendedores que fazem essas vendas de forma online. Exato, isso mesmo, faz de forma online, porque como eu falei, dificilmente hoje a gente tem as pessoas na loja física, né? Um pátio, por exemplo, hoje eu estou fixo numa loja que é de automóveis, né? Seminovos. Então a gente vê que é dificultoso as pessoas saírem de casa hoje só para ver o carro. Elas querem as informações antes. Então elas entram em contato, quer saber o valor do carro, o KM, como é que funciona, como é que está o carro.
Então, eles pedem tudo online. Se a proposta for boa, aí sim eles saem de casa para ir até a loja física, né? E a gente vê que a proposta hoje do mundo em si é em relação a isso. Os atendimentos, eles são baseados hoje tudo em online, né? Então, a nossa maior dificuldade hoje em alguns pontos é, de fato, os vendedores entenderem isso e os chefes, né, os executivos, os empresários hoje saber como pontuar isso, como começar esse atendimento, né? Porque a gente tem pessoas que é empresária há anos e se você não vem acompanhando as mudanças, você acaba se perdendo. Pô, não estou vendendo tanto, o que está acontecendo, né? Então, os vendedores hoje a gente chama de vendedores online, que o atendimento é feito ali. Se for feito um bom atendimento, vai ter uma boa venda. Entendi. Então, assim, dá uma dica pro pessoal, assim, como que esse vendedor vai atrair os clientes? Como que ele vai gerar esses leads, então? Dá uma explicação pra gente. O ponto-chave hoje, eu sempre falo isso, que primeiro é a prospecção. Normalmente a pessoa acha que ela vai fazer, eu vou publicar um produto, eu vou fazer um stores, e aí ela acha que o produto vai se vender por conta própria. Não, não tem isso. Então, hoje é, de fato, a prospecção. Se você não prospectar, você buscar o cliente, você não vai vender, você não vai mudar os teus números, você não vai alcançar a tua meta, né? Então, a prospecção é que gera os leads, né? Os famosos leads chamados, que são os clientes. Então, a prospecção, ela traz o leads, certo? Certo. É trabalhoso e é necessário. A gente tem, eu pontuo sempre que tem pessoas que têm, mas... eu fiz a prospecção, trouxe um monte de leads. Agora eu vou ter que ficar incomodando eles? É inconveniente eu ficar chamando eles? Se você não tem uma estratégia, um planejamento, se você não tem um estudo afundado sobre isso, você vai ter que fazer isso. Só que se você não fizer, vai ter 30 que vai estar fazendo. Certo? Sim. Então a pessoa, ela tem que fazer a prospecção. Chegou o cliente, aí a gente vai para outro patamar, outra conversa. Tanto importante quanto a prospecção. Mas, de fato, a primeira coisa hoje que todo mundo tem que fazer é prospectar. Tá, e dá uma dica pra gente, assim, como que esse vendedor vai prospectar esses clientes? Como que ele vai fazer? O que ele tem que ter, assim, de primordial? Primordial, gente, sempre primordial. Vendedores, pessoal aí que tá no meio de vendas. Na verdade, para todo mundo, né? Independente se é financeiro, se é administrativo, todo mundo acaba se vendendo. Certo? Mas vamos falar especificamente do vendedor que está ali na linha de frente, dando a cara para bater. Ele tem que ter sempre o quê? Eles têm que estar sempre o quê? Atualizado. O vendedor que não está atualizado hoje, ele não vai sair de onde ele está. Vai permanecer estagnado. Então ele tem que estar atualizado. O que significa isso? Como é que está sendo as abordagens, como é que está sendo as vendas, como é que eu estou argumentando isso, aplicando isso para o meu cliente, né? O que eu estou trazendo de novo para ele, diferenciado. Então, o vendedor, primeira coisa, se não estiver atualizado, ele mantém estagnado. Sim, tá. E outra coisa, assim, esse atendimento online, ele tem que ter um direcionamento certo, né? Que dicas que você pode dar para o pessoal de casa, né? Que dicas são essas para o atendimento online? Olha, eu sempre sigo 5 dicas, que é de extrema importância, né? Eu deixo isso bem claro para todos os vendedores e quem segue isso não tem erro. Primeira coisa é uma comunicação assertiva, né? De fato, todo mundo, independente da área, tenha uma comunicação assertiva. Segundo, agilidade nesse processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cliente que está falando comigo sobre determinado carro, sobre determinada blusa, produto, enfim, ele está falando com mais 30 pessoas. A pessoa que responder ele com prontidão, a gente coloca hoje uma base de 5 segundos, tá? Então, a pessoa que responder com mais agilidade, praticidade, entregar o que o cliente está pedindo, propondo ali, pronto, já está com ponto super positivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o cara quer as duas blusas, mas aquela ali está mais barata, a outra está o valor um pouquinho maior. Só que a agilidade do valor maior e a praticidade foi mais rápida, você acaba comprando. Que aí um pede ou aquilo, ou demora 5, 10, 15 minutos para te responder. Tu vai na praticidade, certo? Segundo ponto. Gente, nada mais chato do que uma loja te demorar para responder. Eu não tenho paciência, gente. Por favor, não façam isso. Por favor, não façam isso, lojistas. Pelo amor de Deus, respondam rápido. Coloca alguém só pro WhatsApp, só pro Instagram ali para responder, porque é muito chato. Vocês perdem clientes por causa disso. Exatamente. Bastante, tá, Jennifer? Pede bastante. Eu tenho acompanhado algumas lojas por aí.
E eles perdem bastante porque eles demoram no atendimento, eles não têm a comunicação assertiva, então eles acabam minando a fonte deles, né? Ou dão o mínimo de informação sobre aquele produto, Exatamente. gente, especifica, né? Especifica. E terceiro, tem que ter um atendimento personalizado, tá? O atendimento ele tem que ser personalizado, ele tem que ter um começo, um meio, um fim, abordando tudo que eu já passei ali em cima, né? A comunicação assertiva, a praticidade no atendimento, então tem que ter um atendimento personalizado, até para que não se venha a perder tempo. Eu tenho que entender a necessidade do cliente, de uma maneira prática, rápida, sem encher esse cliente de pergunta, entender basicamente a necessidade dele para eu dar continuidade no atendimento dele, certo? Quarta dica, e muito importante, não menos que as outras, entender sobre o produto que você está vendendo. Você tem que entender do produto que você está vendendo. Certo. Isso é o básico do básico, né? Uhum, aquela famosa frase, o básico bem feito, tá tudo certo. Então, por favor, entendam, estudam, busquem esse conhecimento sobre o teu produto, veja a atualização dele, como é que está hoje, né? Como é que está em tais lugares, como é que está a questão de valor, de cor, enfim, mantenham-se atualizados, certo? E o quinto é a educação, é a empatia que o cliente tem que ter, que o vendedor tem que ter com o cliente, né? Aquela comunicação, eu digo sempre que é um termômetro. O vendedor do lado de cá ele tem que ter um termômetro, tem que ter um bom senso para medir o cliente. Se ele pode ter uma conversa mais formal, se ele tem que ter uma conversa mais tranquila, se ele pode brincar com o cliente. Então isso é um termômetro que o vendedor, ao longo do tempo, ele pega fácil. Ele vai sentir o cliente ali, né? Ele vai sentir o cliente, a necessidade, se o cliente deu abertura ou não, enfim. Então essas são 5 dicas importantíssimas, nem mais nem menos. 5 dicas que, se segui-las, já é um grande passo para dar super certo hoje. Legal. Você comentou comigo que você fez um curso maravilhoso, né? Do atendimento ao Disney. Esse curso eu acho que independente da época, da idade, gente, esse curso é incrível. Depois eu vou explicar, depois que acabar aqui mais um pouquinho para a Jennifer ali, quem tiver interessado também pode entrar em contato com ela. Não sei aonde está acontecendo esse curso hoje, mas é um curso que eu fiz há muito tempo atrás, que é o atendimento ao Disney. Em abril. É incrível esse atendimento. Dá uma pesquisada, galera, aí, pesquisa um pouquinho para saber do que eu estou falando, mas o próprio nome em si já diz, né? O Walt Disney. É incrível esse atendimento. A primeira comunicação deles é o quê? Um atendimento encantador. Você precisa encantar o teu cliente. É o que ele faz, né? Exatamente. Encanta as pessoas até hoje. O Disney não tem encanta. idade, gente. Exatamente. Eu sou encantada. Exatamente. Sim. Então a gente tem que encantar o cliente, né? E a gente tem aquele costume, todo mundo já sabe que o cliente, a primeira imagem que ele tem é o que fica. Então, fazendo esse atendimento mudou muito a minha abordagem, os meus pensamentos, e eu levo isso para mim até hoje. É só uma dica e a galera tem que procurar saber aí, porque muda realmente o atendimento. E isso é atendimento para todos, como eu falei, independente do setor. Ah, legal. Além do treinamento que você dá para esse vendedor online, né? Você também dá treinamento para, olha só, gente, para liderança, para chefia. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, Aline. É isso aí, gente. Existe uma grande diferença, que eu vejo que hoje a comunicação está até um pouco melhor em relação a isso. O pessoal já entendeu a diferença de um líder para um chefe. Existe uma grande diferença. Porque não adianta a gente abordar só os vendedores ali, fazer um bom trabalho com ele, mas a hierarquia não está seguindo o mesmo raciocínio, a linha de pensamento, botando isso em prática, né? E eu vejo bastante isso, gente. Então, assim, liderança, hierarquia, chefes, por favor, façam cursos, façam treinamentos, façam o que for necessário para adquirir conhecimento. Porém, sobretudo, coloquem em prática. Colocar em prática. Porque também tem várias experiências que eu já acompanhei de pessoas estudarem horrores, buscarem conhecimento horrores, e na hora da prática é uma falha que só. Né? Então, existe a diferença, como eu estava dizendo, de liderança e chefe. A gente já sabe que o chefe ali é uma pessoa que ele vai dizer o subordinado tem que ser feito e para ele morreu ali. Eu quero que seja feito assim, faça assim, essa é a maneira que tem que ser feita. Pô, o cara no mínimo tem que estar estudado para saber o que ele está colocando pro teu líder, né? Subordinado no caso. E o líder? O líder, ele não manda nada, ele simplesmente, ele vai criar a motivação nos vendedores, vai influenciar, né, diferente da autocracia, ele vai influenciar
aquela galera a fazer o que ele está solicitando, pedindo, né? Então tem essa grande diferença. O líder ele tem que liderar, influenciando, motivando, dando exemplos, né? Estudar bastante, porque isso faz muita diferença, porque você vai lidar com diversos tipos de pessoas, com diversas culturas, né? E aí cada um tem um tipo de comportamento. Ah, isso eu não gosto, aquilo me irrita, aquilo tá. E aí, você não pode agir de tal maneira porque fulano às vezes fala demais. Quando eu digo o sentido de falar demais, é falar mesmo, não falar mal. Tô falando, gostar de uma boa comunicação. Você não pode chegar nele e pedir ficar quieto só porque isso te irrita. Então o líder ele tem que ter essa postura. Pô, fala demais, tal, mas tudo bem. Ele faz um bom trabalho, né? E influenciar, abraçar aquela galera. A galera tem que estar realmente influenciada e ver aquilo como exemplo, que é um líder. E, como eu falei, o chefe é totalmente diferente. Tem até uma frase, eu até anotei para não poder esquecer, porque são tantas coisas que a gente vê e estuda, né? Entre Mário Cortella, Leandro Carnal, enfim. Tem uma frase que o Mário Cortella, ele fala muito sobre liderança e chefia, que é pra gente não confundir líder sobre chefe, que o líder, ele tem a sua maneira de fazer uma exclusão, se for necessário. O chefe, para ele mandar, primeiro ele tem que excluir. Essa é a diferença. Então, o líder você segue, o chefe você obedece. Olha só. Essa é a charada. O líder você segue, o chefe você obedece, e é assim que funciona. Mas é tudo, como eu costumo dizer, uma bola que assim, tem que seguir. Né? Não adianta o vendedor dar um bom atendimento, seguir o líder, e aí quando chegar lá no financeiro, a comunicação ser diferenciada, o tratamento ser diferente, aí todo o trabalho que a gente fez, praticou, morre ali. Então tem que caminhar todo mundo na mesmo perfil, na mesma linha, né? E isso vem muito da liderança, porque o chefe ele vai ordenar. Eu quero que seja feito isso a partir de hoje, que me entregue esse tipo de relatório, que a loja funcione dessa maneira. Então como é que ele vai influenciar todo mundo a fazer desse jeito e fazer da maneira correta? Se tiver 10 e 9 tiver de acordo e um não tiver, esse um é capaz de estragar os outros 9. Sim. Tá, e qual é a tua dica hoje para a equipe que às vezes está desmotivada? Que tem, né, às vezes uma equipe ali, um ou outro está desmotivado. Qual é a tua dica hoje para esse pessoal? Tem bastante. Apesar de assim, eu não sou muito, como é que eu vou dizer para você, adapta isso de, não estou muito motivada em relação a isso. Eu acho que a partir do momento que você tem uma filha, ou uma mãe, um marido, uma casa, um aluguel, uma conta de água, de luz, ou até mesmo um sonho, a tua motivação já começa ali. Mas quando a gente vai falar de gestão de pessoas, que nós temos que entender que o que eu penso não é o mesmo pensamento do outro, e é aí onde começa a gestão, que eu não posso impor a você aquilo que eu acredito ou aquilo que eu estudei. Posso lhe dizer como fazer, te mostrar o caminho e você vai seguir se você quiser, certo? Então, basicamente a motivação minha, vamos dizer, a Aline, já começa por aí. Pô, tenho que acordar cedo, fazer isso, aquilo, render, porque eu quero fazer isso, eu quero comprar aquilo, eu preciso pagar isso. Minha motivação sempre veio daí, gente, sempre. Mas vamos lá, quando se trata de empresa e gestão, a esmagadora maioria hoje a gente vê que não é assim. Não é. Eles buscam motivação dentro do trabalho mesmo. E não é errado também, nem um pouco, muito pelo contrário. E quem estiver ali na liderança tem que entender que, como eu falei, a esmagadora maioria é assim. Então o que vai fazer? Qual que é a motivação que você vai dar? Então quando você começa a estudar o perfil de cada um, você sabe como tocar em cada um. Você entendeu? Aquele ali, ele é mais emocionado. Então eu vou trabalhar com ele dessa maneira. Aquele ali, se eu bater uma boca com ele ali, tudo bem, a gente vai sair dali, tomar uma água depois, ou uma cervejinha, tá tudo certo, ninguém vai levar para casa. Esse eu posso ser mais direto, né? Então, e aquele ali é mais assim. Então, como é que eu vou motivar cada um no seu perfil a crescer dentro da empresa? Então, isso é um estudo. Por isso que eu falo que tudo é um estudo, né? Que nem a questão que a gente abordou logo no começo dos vendedores estarem atualizados é estudar. Vendedores, a maioria das pessoas que eu dou treinamento, eles me perguntam, tá, Aline, como é que eu faço? Eu falei, tá, tu acha que eu sei tudo isso aqui? Como? Estudando. Estudando. O tempo todo.
Só que isso tem que ser uma coisa que você goste de fazer. Eu gosto de ver desafios, de ver vários tipos de informações diferentes, entendeu? Um acho que para vender assim, o outro acho que para vender assim. Pô, eu analiso todas, pego um pouquinho de cada um e coloco dentro do treinamento que eu quero dar hoje. Certo? Então essa é a base de tudo que eu explico para as pessoas. Então eu falo atualização. Segundo ponto, já vou dar aqui para vocês também. Disciplina. Gente, atualização e disciplina. Vendedor, enfim, o que você quiser na tua vida. Se tu não tiver disciplina, se você não for uma pessoa disciplinada, organizada, tal horas eu vou ligar, tal horas eu vou publicar, tal horas eu vou arrumar o pátio, tal horas eu vou ver as roupas, o estoque. Se você não organizar, ser disciplinada, que a disciplina é você colocar o que você quer fazer e colocar em prática. Se você não for disciplinado, você também vai nadar e vai morrer na praia. É tipo fazer um diário ali, né? Com tópicos importantes, Simples. né? Simples. Tem gente que faz isso como uma regra diária, de fato. Deixa no computador, deixa na tela ali, imprime, deixa ali com colado, o que for melhor. Mas é uma base que a gente tem que ter. A gente tem que ter essa base. Então, atualização e disciplina é o foco de um bom vendedor hoje. Sem essas duas ferramentas, gente, troca Diária. Troca diária. Exatamente, troca Mas a diária. disciplina é toda a nossa vida, né? Exato. Toda a nossa Exatamente. vida tem que ter disciplina. Em Senão a gente tudo. não anda, não vai pra frente. Não vai. E começa em casa já, né, Jennifer? Já. Eu já sou do tipo que eu levanto ali, já tenho que arrumar a cama. Eu não sou neurótica, sem neurose. Sem tá? neurose, por favor. Por favor, mas eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho que arrumar fora também pra estar arrumada dentro. Perfeito. Então eu tenho essa disciplina minha de, eu não vou sair de casa sem minha cama arrumada, sem as coisas meramente arrumadas, né? Depois eu chego, tiver que varrer, passar um pano, lavar uma louça, depois eu faço. Mas eu gosto de sair com as coisas no lugares. Entendeu? O ser humano, ele é feito, né, de corpo, mente e espírito. Tem que estar tudo alinhado, equilibrado, Isso, falou com uma né? voz tão bonita agora que, ó, Que bonito, me emocionou aqui. Foi bonito, foi bonito. Foi bonito, foi. Foi verdade. Foi intenso, foi verdadeiro. Você sabia que a Jennifer canta? Tu falou não? Deixa eu falar. Então eu vou falar. Não só encanta, Walt Disney, mas ela canta também, Eu faço uma segunda voz aí às vezes. Ai, é um combo completo. Ai, gente, mas então assim, o que você pode me dizer da cultura da cidade? Ela determina e influencia o desempenho desse trabalho? Cara, palavra-chave tu mandou pra mim. Essa é uma boa pergunta. Acertei? Acertou em cheio, olha só. Eu passei por uma determinada situação faz 1 ano e pouquinho atrás. Mas é assim que a gente vai aprendendo também, né? Só não tive a oportunidade de ensinar a outra parte que não era bem aquilo mesmo, porque todo mundo às vezes está muito proposto a falar, mas não a ouvir, né? A cultura... Eu sou uma pessoa que já morei em várias cidades, né? Tu sabe? Uma andarilha. Nômade. Meu cunhado chama de andarilha. Falava ela. Sim. Então, eu já morei em várias cidades, conheço várias culturas, sou apaixonada por isso. Pretendo namorar em outros vários lugares. E eu ouvi uma pessoa dizer assim pra mim. Eu falei pra determinada pessoa. A rotatividade da tua empresa está ficando um pouco assustadora. Porque tá chegando um determinado momento que as pessoas, quando eu tô dando treinamento, me perguntam, porque eu deixo elas bem à vontade, eu vou explicar para vocês depois, porque que é importante para quem tá dando um treinamento ali, deixar quem tá do lado de lá bem à vontade. Mas enfim, então as pessoas no treinamento começaram a me perguntar, Jennifer, por que a rotatividade aqui é grande? Poxa, para você que tá dando um treinamento é um baque tu ouvir isso. Tem muitas empresas grandes que tem muita rotatividade. Eu já trabalhei em RH e eu sei como é. Gente, é incrível, assim, ó, seleção de candidato, um atrás do outro, e 15, 20, 30, 50, mas o que acontece com essa empresa? O que acontece, né? Então, há várias situações, determinadas situações, mas essa específica é que, assim, me perguntaram e eu passei a pergunta para quem deveria, a tal da hierarquia. Passei, e aí uma das pessoas me responderam assim, mas isso é cultural. Eu percebi que em Joinville é cultural. As pessoas não ficam paradas muito tempo trabalhando em um lugar. Eu acho que é mentira. Tá? Eu acho que é mentira na questão de que não é cultura isso, não.
Eu vim de São Paulo, vim de um lugar que eu trabalhei, né? Obviamente lá em alguns lugares, poucos, carteira assinada, poucos Sim. lugares, em bastante tempo, em longo tempo Sim. trabalhados. Quando eu cheguei aqui, realmente, de fato, eu me assustei, me deparei com essa situação e eu percebi que não é questão só de cultura. Ela quis jogar, a pessoa que me respondeu quis jogar que, é a cultura de Joinville. Eu não sei se a pessoa é daqui, a princípio parece que sim. Mas aí eu falo, pô, se a pessoa que me respondeu é daqui, ou mesmo que venha de criancinha morar aqui, enfim, acaba se tornando daqui, certo? Então é o seguinte, eu percebi que não é... Eu cheguei a essa conclusão, que não eram os vendedores que é cultura, mesmo porque a esmagadora maioria ali não era daqui. Eles estavam vindo de fora buscar uma oportunidade aqui. Acontece o quê? Presta bem atenção, empresário. Que eu vejo bastante é você dar um tipo de treinamento ou fazer uma pré-entrevista, entrevista bacana, aí tu dá toda aquela dinâmica lá que, venhamos e convenhamos, para quem estuda vai entender que não existe mais, tá? A gente também vai chegar a isso. Para de fazer 10 dias de entrevista com o candidato. Cansativo. Além de cansativo, não adianta de nada, porque você só vai conhecer um funcionário quando você colocar ele para trabalhar. Exatamente. Né? Do teu lado a lado ali, né? Do teu lado a lado ali. Então, o que acontece? Eu vi que não era isso. Era todo o treinamento que era dado, era uma coisa... chamava atenção, era maravilhosa, na prática, quando se soltava para trabalhar, não era feito aquilo que se dava no treinamento. Então, o que acontece? O cara, ele chega assim e sai assim, murcho, decepcionado, desmotivado, e aí com razão. No próprio treinamento. Não, ele saiu do treinamento, fez todo o treinamento foi encantador, foi maravilhoso, que ia ser feito isso, aquilo, Quando botou o cara para trabalhar na prática, viu que não era nada daquilo. Então o cara fez de tudo para segurar o candidato trabalhar para ele, certo? E aí eu vejo gente que aumenta o treinamento para 10, para 15, 20, tem gente fazendo treinamento de 30 dias. Mas pagando, tá certo? Tá pagando pro cara tá ali e tá dando treinamento, porque não é possível, né? Vou ficar 30 dias fazendo treinamento sem ganhar nada. Mas tem gente que tá pagando. Perfeito. Aí faz um treinamento maravilhoso, chega na hora de trabalhar, na prática vê que não é nada daquilo que foi dado. Aí os caras se decepcionam, né? E, obviamente, pedem pra sair. Porque não vai entrar na cabeça de uma pessoa que ficou 10, 15, 20 ou 30 dias no treinamento, chegou lá, viu que não era nada daquilo, e ele mesmo próprio começar a se buscar ajuda. O que eu faço? Ficar perdido. Rotatividade já começou por aí. Então não tem nada a ver com a cultura, tá? Isso aí eu posso falar porque eu presenciei, então não tinha nada a ver, é a cultura deles. Não, cara. Gente, entenda, procura entender o que está sendo feito, né? Procura, de fato, estar presente no que você está fazendo, né? Porque tem gente que cresce bastante, tem inúmeras lojas, enfim, vão indo e vão deixando algumas coisas para trás, né? Porque a tua base do seu desenvolvimento foi porque você estava ali, né? Aquela famosa frase, desculpa se eu errar, que é o olho do dono que engorda o porco, né? Quando a galera tá ali, tá vendo, o negócio tá andando. Se tu não treinar alguém, de fato, para ficar para ti enquanto você vai, né, construindo o teu império, vamos dizer assim, se tu não fizer isso, e às vezes não der voltar um pouquinho para trás, dar uma olhadinha no que tá acontecendo, tu acaba se perdendo, cara. E aí começa essa confusão, não consegue segurar funcionário. Pago bem, vou aumentar o fixo, vou aumentar aquilo, vou aumentar a comissão, e não consegue segurar vendedor. Os vendedores que estão me ouvindo aí sabem que eu estou falando uma coisa que tem acontecido diariamente. O pessoal está procurando emprego, quer chegar lá, não é nada daquilo que foi proposto, que aí às vezes não tem salário nenhum que segura o cara hoje, e o cara sai. Aí a culpa é do vendedor, é do candidato? Não, a culpa é de quem não falou direito, não deu um treinamento bacana, não foi realista, né? Não está olhando como é que está sendo gerenciado a empresa, entendeu? Então isso ocorre demais e é realmente decepcionante. Então, qual é a tua dica hoje para o pessoal que está dando esse treinamento? O que eu acabei de falar. Os recrutadores, né? Sejam, mostrem a realidade do que tem que ser feito, sabe? É assim, tu vai chegar ali e eu vou te colocar um pouquinho no fogo, tá? Que é no fogo que a gente aprende. A maioria das coisas que eu sei, eu aprendi no fogo. Eu ainda até comentei contigo esses dias que raramente alguém falou pra mim, senta aqui que eu vou te explicar. Não. Foi passando 3, 4 horas, vendo vídeos, lendo, buscando conhecimento, fazendo a junção que eu falei ali já também, de pegar um ou outro e juntar, pô, isso aqui é legal, isso aqui também, vou montar algo bacana.
Então é fazer, mostrar-se a realidade, dar um treinamento, um direcionamento, vamos colocar a verdade baseado em fatos reais. Não adianta você encantar, chegar ali no nu e cru, a pessoa vê que não funciona assim. Então, e assim, estudar. A pessoa tem que estudar, ela tem que buscar o conhecimento de fato. E novamente, gente, está atualizado. A pessoa acha que vai ficar dando um ano, veja bem, já aconteceu de dar 5, 10 anos o mesmo treinamento. A pessoa dá um ano o mesmo treinamento, não existe mais. Olha só como o tempo, em um ano você já não consegue mudar mais o mesmo treinamento, porque um ano mudou muita coisa. Ou tua empresa diminuiu, ou tua empresa cresceu, tudo vai crescendo e você tem que estar atualizado, entendeu? Para você saber abordar de fato. E acontece muito treinamento, a pessoa ficar estagnada e chega um vendedor que está bem atualizado e ele fala, pô, não é para mim, né? Então isso é uma questão que o pessoal tem que estar ciente, tem que estar atento a isso aí. Se não estudou, dançou. Se informou, dançou, lascou, né? Aí, minha filha, aí corre aqui e pediu socorro, né? Aí é só Deus né? Aí só Deus na causa. Aí é só Deus na causa, né? E é ali no WhatsApp. Ai, socorro, Aline. Mas então, assim, você também dá treinamentos para recrutar candidatos ou você Sim. recruta candidatos para as empresas? Me conta um pouquinho. Eu faço tudo um pouco. Hoje eu tô, como Você eu falei... Severino também, né? Severino, nossa, Severino! nato. E eu gosto de ser um Severino na vida. E eu gosto de fazer o Severino com excelência. Excelência. E aí, assim, essa empresa que eu tô hoje, eu tô só com ela, com essa empresa hoje. Então, de fato, eu busco o candidato, eu faço a entrevista e eu dou o treinamento. O que acontece? A gente está num ponto hoje que todo mundo já se ouviu falar, mas de fato é feito. Não adianta a quantidade, se não tem qualidade. Conforme eu falei, o básico muito bem feito, ele é 100% chance que vai dar certo. Então a gente não busca mais quantidade, a gente busca qualidade. Que é aquela famosa frase também, uma maçã podre estraga todas as outras, né? Então eu faço com qualidade, pego esse candidato, analiso o perfil dele. Como é que a gente analisa um perfil hoje, gente? Inclusive dentro de um treinamento. Às vezes a gente está dando um treinamento e eu estou escrevendo enquanto o candidato está falando. Eu estou tirando a base dele ali. Isso tudo eu aprendi muito na investigação criminal. A gente tem toda a parte de psicologia, psiquiatria forense, então a gente estuda muito o indivíduo. O comportamento dele, né? Exato. A gente estuda o comportamento dele. Então isso para mim foi uma mão na roda. Então eu estou estudando, o cara está falando comigo, eu estou estudando. Eu sei se ele está mentindo para mim ou não, se ele de fato ele é uma pessoa boa, mas ele está nervoso, aquele momento da entrevista, né? A maneira com que ele fala, que ele gesticula. Então tudo isso tudo isso é de extrema importância e as pessoas não têm muito conhecimento nisso. Ela acha que é só chamar alguém. Esse currículo aqui, vamos entrar na questão do currículo já, Jennifer? O que tu acha? Pode ser. Queria falar desse negócio do currículo que é muito importante. Então, como que você avalia esse currículo no processo seletivo de fato? Você avalia somente o currículo, esse cara tem 5 anos de faculdade, tem pós, tem doutorado, ou você pega o cara, não, deixa eu ver, deixa eu olhar esse currículo aqui, deixa eu olhar esse candidato, como ele interage, como ele fala, como ele interage com os colegas, porque tem tudo um combo ali, né? Exato. É assim, por exemplo, se eu tiver alguém, eu preciso de alguém para o financeiro, por exemplo, aí eu vou buscar um currículo um pouquinho mais diferenciado. Porque eu preciso de alguém, a gente está lidando com o cálculo, a gente está lidando com o financeiro da empresa. Então tem que ser uma coisa mais qualificada, certo? Então aí eu busco. Aí eu vou buscar alguém que já tenha um conhecimento, né? Não tenho formação, mas trabalhei 5 anos em tal lugar no financeiro. Tá bom, pode ser que me ajude também. E porque tem gente que se formou e nunca trabalhou nessa área. É muito relativo. Mas a gente busca. Agora, por exemplo, isso é uma coisa muito importante. Gente, eu vejo isso diariamente, eu busco esse conhecimento, que eu acho de extrema importância. Eu não vou me recordar, eu sou muito ruim para nome de filme, pessoa e a coisa arada toda, tu sabe. Por isso que eu apelido todo mundo. O pessoal que trabalha comigo já sabe. Eu não posso falar teu apelido aqui, né? Porque
Eu dei um apelido pra ela quando eu tinha 15 anos de idade. E esse apelido dura até hoje. Inclusive, o nome dela no meu WhatsApp tá salvo. Deixa abaixo. Esse apelido aí, enfim, eu dou apelido pra todo mundo, que o pessoal que trabalha comigo já se racha, porque eles sabem que eu esqueço. Então, enfim, o que eu faço? Pô, vamos lá. Eu tenho uma pessoa que eu assisto muito, eu não vou saber o nome dele, mas de cara vocês vão saber quem que é o dono, que é o empresário hoje da Acimed, acho que chama Acimed, que é uma empresa farmacêutica. Sigam esse cara aí, gente, olha, sério, vocês vão ver como que a mente de vocês vai avançar, principalmente os empresários. Os vendedores, sem dúvida, a galera vai amar, mas os empresários deviam seguir esse cara. Ele tem uma abordagem fundamental que ele é diretor da Acimed? Isso, acho que é esse mesmo, é uma rede farmacêutica. Diariamente. Dia sim ou não, na verdade, eu tô vendo o conteúdo desse cara, ele é incrível. O que ele fala hoje é uma coisa que eu já sabia. João Adib? Isso, esse mesmo. Aí eu sigo ele hoje, ele fala uma coisa que eu já sabia, eu já abordava, mas ele é um cara influente, então tá nas mídias. Você não pode pegar só uma pessoa por um currículo. Esse vendedor trabalhou 10 anos, tal lugar, o cara é bom, tal. Gente, não vai pelo currículo. Porque eu já peguei gente que tem 4, 5, 7 faculdades, e na hora de trabalhar, meu irmão... É só conhecimento teórico ali, né? Não, mas a prática o cara não consegue desenvolver. Olha, vou falar pra ti. E peguei gente que não tinha condições nenhuma de ter um currículo, um extracurricular excelente, ter uma faculdade, que é um curso básico, e na hora de trabalhar, é um Severino da vida, que nem eu. Você entendeu? E na hora de trabalhar, é porreta. Vamos falar a palavra certa. O cara é porreta. Entendeu? Então, hoje em dia, realmente, que não estava falando do João ali, da CIMED, ele fala isso. Não dá para tu se basear hoje num currículo. Você só vai conhecer o cara na hora que ele estiver trabalhando contigo. Entendeu? Então, se tem ainda, infelizmente, essa fantasia, essa ilusão, na real, de que o currículo aí é bom pra caramba. Eu, graças a Deus, já, desconstruí isso na minha mente, porque isso é uma grande hipocrisia, porque isso só vai saber quem que é na prática. Não adianta mais. O currículo é a base de tudo. Você tem que saber o telefone, onde mora, até pra você ter uma base. Pô, isso aqui talvez vai trabalhar nessa loja, né? Pô, ali pra ele vai ficar mais difícil. Enfim, tem que ter uma base. Mas ir por 5, 7, 8 faculdades, 300 cursos. Cara, e na prática, então não dá pra ir por um currículo hoje, a não ser que seja específico, como eu te falei. Certo. Tem mais algum ponto que você queira trazer pra gente? Que você... é importante deixar para o pessoal em casa? Cara, entre todos esses pontos importantes, eu acho que é bem interessante a gente pontuar a questão do chefe em busca de conhecimento, né? Peguei determinadas situações com a pessoa, ela ganhou dinheiro e vou abrir algo. Aí a rotatividade novamente entrou. Porque ninguém suportava a comunicação, porque na verdade não havia uma comunicação. Havia aquela hierarquia onde não existia nenhum líder, só existia um chefe. O cara mandava e queria que os subordinados fizessem sem uma comunicação mais flexível. Cara, estuda comunicação não violenta, comunicação assertiva. Esses caras têm que estudar como se comunicar com o funcionário. Exatamente. Então a pessoa foi lá, ganhou dinheiro, montou algo, mas... E aí a pessoa, ela tem na cabeça dela, tem bastante, infelizmente já tem um ego elevadíssimo, porque é meu, esse lugar é meu, eu que faço, eu que fiz, eu que montei. E aí acha que o lado de lá ele esnoba, que não tem entendimento. Cara, hoje em dia, meu irmão, tem gente que é tão rica que a única coisa que a pessoa tem é dinheiro. É dinheiro. Né? A única coisa que a pessoa tem é dinheiro. Então ali foi uma experiência que eu tive também, lastimável, porque... você não consegue passar para o outro que ele está errado, porque a pessoa não deixa você falar. E já trabalhei com pessoas também que realmente buscam freneticamente por um autoconhecimento, palestras, cursos, viagens, sabe? E colocam em prática. E pessoas que realmente também façam curso, palestra, viagem, nananana, e esqueceram de colocar em prática. Entendeu? Ficou só para ele. Não colocou, ou não soube passar para os teus funcionários aquilo que lhe foi lhe alcançado. Então, aquela velha história, nadou e morreu na praia, né?
Então, assim, executivos, chefes, empresários, busquem o conhecimento, coloquem de fato em prática e tenham em mente que nem o que dá certo para muitas empresas, talvez não vai dar para a tua. Colocou em prática, viu que não está legal, tira, simples. Agora não adianta morrer de procurar conhecimento e também não colocar em prática, né? E cuidem com o ego, né? Infelizmente eu também pego situações assim, eu sei que um monte de gente que vai assistir aí, se Deus quiser, que está assistindo, vai entender o que eu estou falando. As pessoas com esse negócio de ego hoje nesse mundo, nessa mídia social aí, tá complicado, minha irmã. Tá complicado. O pessoal quer mais ter do que ser, entendeu? Eu quero ter um posicionamento, eu quero ter um status, eu quero ter aquilo e isso, e acabam de ser uma pessoa generosa, decente, esquecem da tua raiz, né? Então, e muito por isso também vem aquele papo nosso da rotatividade, né? Já presenciei isso, de fato aconteceu comigo. Eu olhar e ver um ego tão elevado, uma pessoa que eu admirava tanto, vi o ego tão elevado, mas não tinha uma comunicação que eu pudesse dizer, desce um pouquinho, né? Que tu só é grande na hora que tu tá lá embaixo, né? Tá ajoelhado, é só ali que tu é grande. Não tive essa comunicação, então eu preferi sair. Falei, opa, deixa eu me retirar que aqui pra mim deu. Até pra sair numa boa, né? Sair tranquila. E a gente sabe que as oportunidades da vida estão aí. Uma hora vai surgir a oportunidade de eu falar para essa pessoa. Naquele momento ela não poderia ouvir, mas uma hora vai poder ouvir. Então, chefes aí, fiquem atualizados, cuidados, conheçam os teus funcionários, né? Um dia da caça, outro do caçador. Hoje tu é chefe, mas talvez tu já foi subordinado. Né? Uhum. Então, essa é a grande dica que eu dou. Tá, e a grande dica, então, para os vendedores, para fechar. Para fechar o negócio, vendedores, se realmente tu escolheu essa área, se atualiza, se dedique, seja disciplinado, tá? Tá dificultoso para ti, não tá gostando, troca de área, porque o vendedor hoje é baseado nisso. Eu conheço vendedores que 4, 3, 5 horas da manhã tá acordado fazendo prospecção, né? Eu tenho hoje aqui em Joinville especificamente uma pessoa que eu quero ganhar 20 mil, ela faz 3, 4 horas da manhã, tá chegando prospecção para mim. Ah, eu acordei 3, 4 horas da manhã só pra fazer isso. Não, a pessoa nem dormiu. Porque ela sabe que ela depende disso pra ganhar dinheiro. Às 4 horas da manhã tá prospectando. A pessoa que chegar às 7 já tem uma mensagem linda da pessoa. Não tá nem vendendo, assim, entre bases o produto dela. Tá se vendendo. Mandando uma mensagem bacana, bonita. E a pessoa, pô, quem não é visto não é lembrado, né? Então a atualização hoje é a chave do negócio e a disciplina. Perfeito. Olha só quanto assunto legal que a gente trouxe aqui para vocês, né? Falamos sobre vendas online, sobre prospecção, chefia, liderança, muitas coisas boas, né? É que, na verdade, assim, Jennifer, é o que roda hoje, né? O mundo é baseado nisso. A gente vive isso hoje, né? O seu produto, você só quer aquela blusa porque você viu nas mídias sociais. Raramente tu vai passar numa frente de uma loja hoje, gostei disso aqui. Acontece esporadicamente, mas não com tanta frequência como antes, né? Os carros, por exemplo, que a gente vende hoje, o pessoal, ele vê, é tudo online. Raramente passa alguém, acontece também. Mas, eu passei na frente da loja e vi tal carro. Mas normalmente é tudo via as mídias sociais. As mídias sociais é importantíssimo, né? Ali, né? Tá tudo explicadinho, tudo bonito, né? Tem alguma dica também para essas mídias sociais? Porque você trabalha com isso também, né? Isso, exatamente. Faço toda essa parte de marketing também, de mídias sociais. Severino! A Zorra Total tá perdendo você. Exatamente. Um dia a gente chega lá. E aí eu faço toda a parte de mídia sociais, e acontece que é aquilo que eu falei, quem não é visto não é lembrado, certo? Beleza. Então, a gente tem que prospectar. Prospectou, gerei leads, gerei o cliente, dou as 5 diquinhas do atendimento, assertivo, né, prático, praticidade, enfim. E mas é o seguinte, a chave do negócio é como é que eu vou conseguir fazer você deixar de ir nas outras 10 mil lojas e ir na minha? Entendeu? Você está falando com 30 mil vendedores, né? Um exemplo. Por que tu vai deixar de ir na loja deles para vir na minha? Tu vai me dar uma atenção diferenciada, né? Eu vou te dar o que precisa hoje, gente.
é agilidade, é praticidade, é as perguntas certas, o argumento certo. Hoje eu faço praticamente apenas 3 perguntas para o cliente e eu consigo tirar tudo, que às vezes o vendedor, que às vezes está trabalhando do meu lado, que acabou recentemente de entrar, está aprendendo, fica 1 ou 2 dias. Eu faço às vezes em 5 minutos. E as pessoas realmente, elas falam, meu, como? E quais são essas perguntas? Isso aí é direcionado dependendo do trabalho, né? Dependendo se for loja de roupa, se for na parte de beleza, né? Se for de carro, são perguntas diferenciadas, são diferentes, porém seguindo o mesmo fluxo, que é eu entender a necessidade do cliente, o que ele precisa de fato numa pergunta, como é que ele está pretendendo fazer aquilo que ele quer comprar, né? E aí, dependendo da resposta dele dessa segunda pergunta, é onde vai entrar a minha terceira pergunta, que é a chave do negócio, né? Isso aí são trancadas as 7 chaves. Não posso abrir o jogo. Mas basicamente é feito dessa maneira. Com essas 3 perguntas, eu tendo a informação, eu a uso ao meu favor, não conto ao cliente jamais, mas ao meu favor, e mostro para ele o que de fato ele precisa. Não, o senhor está pedindo isso, então o senhor precisa disso. Que às vezes o cara ele vem com uma ideia, eu quero isso, mas para que o senhor quer isso? Aí ele me dá uma resposta de que o produto que ele está procurando não tem nada a ver com a resposta que ele me deu. Entendeu? Eu falo, não, mas o senhor entrou procurando tal produto, mas a tua necessidade é para tal produto, não é esse, é aquele. E aí eu desperto isso no cliente, ele, por causa disso. Então tudo que ele me passou eu devolvo para ele. Mediante o que o senhor me passou, o produto certo não é esse, é esse. Então, ele já diz, fui rápida, praticidade, entendi a necessidade do cliente, mostrei que ele estava, né, que ele está indo por um caminho, mas o caminho é outro, e pronto. Fechou a venda. Pronto, aí tá em 30 caras falando com ele, não conseguiu buscar isso de uma forma rápida, prática com o cliente, então, aí beleza, certo. Então, que hora que o senhor está chegando aqui? Né? Que se, por exemplo, for uma roupa, que hora que eu entrego na tua casa? Agora, por exemplo, for um carro, que hora que o senhor está chegando aqui? Que é um bem, né? É um bem móvel, então a pessoa tem que, no mínimo, fazer um teste ali, andar com o carro, um test drive, para saber se é aquilo que ela precisa. Né? No ramo específico de seminovos, estou falando de carros. Então, o que 30 tentaram fazer em 2 dias, eu faço em 5 minutos. Simples. Se tu seguir aquilo ali, não tem como tu errar. Perfeito. E assim, o pessoal que está em casa, que tem uma loja, tem uma empresa, eles conseguem te procurar para você dar esse treinamento para eles? Consegue. A maioria hoje eles vêm através muito do antigo boca a boca, né? Um vai indicando para o outro. Melhor marketing de todos. Melhor marketing é de todos. E eu dei treinamento em alguns lugares, alguns ainda não finalizei, outros já finalizei. Normalmente eu dou um treinamento dentro da empresa, eu fico num período de 3 meses, porque eu dou o treinamento e faço acompanhamento daquilo, né? E eu sempre prezo por gerar um resultado imediato. Eu sou assim, eu não adianta. Imediato, tem que dar esse resultado imediato, mas eu faço um acompanhamento para que ele venha se manter, né? Então é todo um trabalho, não chego lá, vou direto no vendedor. Chego na fonte, os vendedores estão com dificuldade de vendas, vou para vendas, aí os vendedores falam, mas eu vendo, aí chega em determinado setor, acontece isso. Aí depois eu vou para determinado setor, vou abordando o que tem que ser necessário, modificando, ensinando, treinando, isso eu em tempo ágil, para que a gente venha ter um lucro, né, uma lucratividade melhor. Só que aí é o seguinte, passei o conhecimento, terminou, finalizei e saio de banda. Se não continuar, é fato que não vai se caminhar. Como é que continua? Continuar estudando, se atualizando, sendo disciplinado. Então as pessoas conseguem sim, no meu Instagram ali também, conseguem me seguir. Depois tu vai marcar também, me marca lá. Mas fala pro pessoal em casa, teu Instagram. Instagram é Aline Françoise, Na verdade, vocês vão escrever Francoise, porque não aceita ser cedilha, né? Aline Françoise. Aline Francoise, famosa pretinha também, Aline Francoise. Mas a Amanda vai deixar marcadinha ali também para ajudarem. Aí a gente dá essa consultoria, chego na empresa, verifico de fato o que ela precisa ser feito. Se não for, olha, o que você está precisando nem é isso, camarada. O que você está precisando é aquilo outro. Me indica até outra pessoa, né? A gente tem que andar, mostrar o que é certo, né? Então, se eu puder ajudar, salvar, é dessa forma. Então é só procurar, galera. Procura, me chama, bater um papo cabeça aí. Vou ajudar vocês a venderem horrores. Porque demanda tem, produtos tem, gente querendo comprar tem bastante.
tá? Tem sim, gente. É só a pessoa que não está sabendo acertar na venda, como direcionar ela, né? Ou teu chefe ou teu líder não está sabendo fazer uma boa gestão aí, te direcionar pro caminho certo. Mas eu tô aqui para ajudar você. Ai, que legal! Que papo gostoso, que delícia, né? Que bom, mano. Eu te agradeço muito por ter vindo que agradeço. aqui, aceitar o meu convite, né? Ser a pioneira desse programa, trazendo sorte. Ai, que emoção. Ai, que badalo. Ai, que loucura. Ai, que loucura, que badalo. Que legal, que legal. Muito obrigada por fazer parte desse projeto, desse sonho, né? Tão gostoso que eu tô colocando em prática. Muito obrigada. Volte mais vezes com outros assuntos, com a investigação criminal, que é importantíssimo, né? Muitas perguntas, muitos questionamentos que a gente pode fazer. Isso, legal. Vai ser um papo bacana também. Sim. Gente, eu quero agradecer vocês pela atenção, pelo carinho, por ter ficado aqui com a gente nesse momento. Eu espero vocês nos próximos programas. Como eu disse para vocês, são assuntos importantíssimos para você, seu lado pessoal, profissional, você que tem uma empresa, um negócio. Então, se fosse vocês, eu não perdia. Muito obrigada. Eu quero agradecer também a equipe técnica que está aqui, a VIP Studio Barra, que disponibilizou esse espaço maravilhoso. Show. Muito obrigada, Ismael. Grande beijo pra você. É isso aí, galera. Eu espero vocês mais vezes, né? Então, beijo, beijo, ó. Até o próximo Sem Neurose. É isso aí. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, galera.